Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você esteja assistindo aí a nossa videoaula. Sou o professor Lourenço, professor de História do 8º e 9º ano do Colégio Inovação. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Estamos aí iniciando o segundo capítulo do nosso quarto livro de História. Estamos começando aqui na semana do dia 16 de novembro, né? Então, nossa segunda aula aí, né? No mês de novembro. Tivemos a aula semana passada do dia 9, né? Lembrando que dia 2 foi feriado. Segunda-feira, dia 2 foi feriado, dia de finados. 9, a gente trabalhou o capítulo 1 do quarto livro, né? Do quarto bimestre. E hoje, 16, segunda-feira, vamos trabalhar, né, o segundo capítulo. Então, é importante que você esteja aí em mãos o livro, para você acompanhar, porque eu vou trabalhar folha por folha do livro, vou te explicar e corrigir cada exercício do livro, né? Professor, eu não tenho livro, não tem problema, você fica de posse aí da sua folha, tá bom? Professor, eu tenho os dois, melhor ainda, tá? Professor, eu só tenho o livro, você acompanha pelo livro. Professor, eu só tenho a folhinha, né? Então você acompanha pela folhinha. Professor, eu tenho os dois, a gente trabalha aí os dois, tá bom? Belezinha? Vamos que vamos? Então, olha só, o início aí, né? A gente já deu o início aí do livro 4 de História. Então, esse vídeo contém um resumo explicativo do capítulo 2, a correção dos exercícios do reforço em casa e dessa semana de 16 do mês 11, segunda-feira. Se mesmo assim você tiver dúvida, você pode me chamar mais tarde, a partir das 8h30 até as 9h30, para tirar suas dúvidas no WhatsApp. Pode ficar à vontade, tá? Você pode me chamar ali no WhatsApp, que eu vou tirar suas dúvidas com todo carinho aí, tá bom? Mas o que... é isso aí, né? Então vamos que vamos. Então, de posse do seu livro, quem tem o livro, tá? Vamos lá. E quem a gente vai trabalhar hoje aí com o nosso livro do quarto capítulo, do quarto bimestre, né? O livro de número 4, o segundo capítulo. Ele fala da economia e sociedade do segundo reinado, tá? O primeiro reinado marca o governo de Pedro I e o segundo reinado vai marcar aí o período ali regencial, né? Até Dom Pedro II poder tomar posse, que Pedro I, quando ele abre mão do trono, ele vai embora para Portugal, né, resolver questões diplomáticas ocorridas lá na Europa. Ele abre mão aqui do trono aqui no Brasil, então ele deixa Pedro II, só que Pedro II tinha 5 anos apenas, entre 5 e 7 anos, uma criança não podia assumir o trono, então desse período de 5 anos até o golpe da maioridade com 15 anos, o Brasil vai ser governado por regência, que estava ali, né, outorgada na Constituição de 1824, que a gente vai estar falando aí. Beleza? Então, o que a gente vai falar aí, né? A gente vai abordar os principais assuntos, como cafeicultura, ferrovias, surto industrial, grande imigração, cidadania no Império. Esses assuntos serão abordados a partir de agora. Tranquilo? Belezinha? Vamos que vamos? Então vamos lá. Então, capítulo 2 aí no livro, ó. Economia. Só um minuto, pessoal. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Pessoal. Só um minuto, por favor. Só um minuto. Agora sim, ninguém mais me chama. Vamos lá. Então, capítulo 2, Economia e Sociedade, segundo reinado, página 25. Vamos lá na página 25. Ele te apresenta. Então, a economia no segundo reinado foi baseada essencialmente na produção cafeeira, que auxiliou ainda a modernização de parte do Brasil.
O Brasil, nas primeiras décadas de sua independência, sofreu uma grave crise econômica, resultando na decadência da mineração e da produção de açúcar. Lá na página 26 do seu livro, ele fala sobre a agricultura no segundo reinado. Eu trouxe um resuminho aqui para ser trabalhado. Então, em se tratando de questões econômicas, a economia cafeeira se tornou o grande destaque e se solidificou no período do segundo reinado. O café se tornou o meio de produção mais importante da economia brasileira. Oeste Paulista, né, ali São Paulo, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, né, principalmente na Baixada Fluminense, São Paulo e Zona da Mata, Minas Gerais, foram as principais zonas produtoras de café durante o segundo reinado. O Vale do Paraíba foi o primeiro a encabeçar a produção de café, que basicamente começou utilizando a mão de obra dos trabalhadores escravizados. No caso do Oeste Paulista, eles começaram usando também a mão de obra escrava, mas no decorrer da década de 1880, o trabalho escravo foi substituído por imigrantes, que foram chegando em grande quantidade no Brasil. Ainda se tratando da agricultura do primeiro reinado, né? Aí na página 227 tem um mapa aí, né, explicando aí a expansão, né, do café aí. E nessa área de cor laranja, né, a área de maior desenvolvimento da lavoura, tem um mapinha aí explicativo na página 27. Tá? E ainda aí na página 27, ainda ele falando aí, né, aqui ó, ele falando aqui ele fala que durante o segundo reinado aconteceu outro momento importante para a economia brasileira. Trata-se do amplo crescimento econômico definido pelo desenvolvimento industrial chamado de Era Mauá. Nessa época, que ocorreu entre os anos de 1840 e 60, houve um aumento de 4 vezes nas receitas do país. Nesse período, o crescimento econômico foi atribuído ao reflexo do fim do tráfico de negros no Brasil através da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. O tráfico negreiro ficou totalmente proibido com o decreto dessa lei. Os recursos que antes eram usados para adquirir escravos se tornaram úteis para aplicar em outros investimentos. O país conseguiu aumentar as suas exportações e ocorreu um aumento significativo no investimento em estradas de ferro. Até para escoar, né? Para escoar isso do interior até o Porto de Santos ou Porto do Rio de Janeiro. Então tinha que ter ferrovias para escoar esse café para exportar, né, para outros países. Tranquilo? Então vamos lá na página. Vamos lá na página 29. Página 29 tem o desenvolva, né? Então desenvolva. Então leia o texto a seguir. Então tem um texto aí e de acordo com seus conhecimentos e com o texto você vai responder o que ele te pede, né? Vamos dar uma lida no texto aí, ó. Número 1, página 29, tá, pessoal? Exercício desenvolva. Olha o texto aí, ó. Tá no livro, hein? Leia o texto a seguir. No bolso da casaca de um sargento-mor, o que mais tarde seria conhecido como Ouro Verde, chegou quase por acaso ao Brasil. Por muitos anos, os arbustos germinados pelas sementes contrabandeadas da Guiana Francesa, no início do século XVIII, ficaram restritos aos quintais e pequenas chácaras do norte e nordeste, até começarem a percorrer os caminhos que vão ao sul, em terras fluminenses
e mais tarde nas paulistas, encontraram-se condições favoráveis para chegar à condição de principal produto de exportação brasileiro em fins do século XIX. O café, que chegou quase incógnito, acabou sendo um dos principais agentes de transformação da sociedade brasileira no período imediatamente anterior e também no imediatamente posterior ao advento da República. Aí ele fala assim, ó, de acordo com seus conhecimentos e as informações do texto, aponte duas condições favoráveis existentes no Sudeste que levaram o café a se adaptar melhor nessa região do que no Norte e no Nordeste. Então a resposta aí da número 1, além da infraestrutura deixada pela mineração na região do Vale do Paraíba, ao chegar ao oeste paulista, o café encontrou clima e solo favoráveis para a sua expansão. Então, respondendo aí, então tinha uma infraestrutura herdada da mineração. Que infraestrutura é essa, né? As ferrovias, né? E clima e solo propício aí para a lavoura do café. Show de bola? Ainda na página 29, número 2 e 3, tá? Número 2, mesmíssima coisa. Leia o trecho a seguir sobre a lei número 641, de 26 de junho de 1852. 1852 aí, né, meados aí do século XIX, que dispõe sobre a construção de ferrovias no país e responde às questões 2 e 3. Então ele começa assim, né? A partir de 1850, o meio brasileiro tornou-se bem mais favorável a empreendimentos de natureza tão arrojada. De um lado, porque a situação política do país tornou-se estável com o fortalecimento da ordem pública interna, e de outros, porque a extinção do tráfico de escravos deixou livre muitos capitais, até então empregados no comércio negreiro. Tal como a nova lei de 1852, que vedava o emprego do braço escravo no trabalho da estrada. Mais ainda, os trabalhadores nacionais poderiam ser beneficiados com a isenção de recrutamento militar, bem como a dispensa do serviço ativo da Guarda Nacional. Tais disposições demonstram claramente o novo espírito de que se achava então animado o governo imperial com relação à política ferroviária. 2. Aí começa ele, né? Relaciona a proibição do tráfico de escravos e a expansão das ferrovias no Segundo Reinado. Então, muitas pessoas que praticavam o tráfico de escravos passaram a investir seus capitais em outros negócios, entre eles a construção de ferrovias. Então, já não pode mais traficar o escravo, ele vai investir em ferrovias. 3. Explique por que a lei de 1852 proibiu o emprego de escravo na construção das ferrovias, porque a construção de ferrovias era uma atividade que na época se intensificava com o progresso e com a modernização do país. Daí a opção de empregar trabalho livre e não incentivar o trabalho escravo. Tranquilo? Até aí? Vamos lá. Surto industrial na página 30. Surto industrial aí na página 30. Até aí a participação efetiva, né? A modernização capitalista e a participação efetiva de Barão de Mauá. Você vai ver que ele vai investir principalmente em ferrovias, né? Incentivado pela tarifa Alves Branco. Mas olha só o que ele diz aqui, ó. Um episódio marcante no Segundo Reinado foi o surto industrial, provocado pela disponibilidade de capitais que tomou conta do país por dois principais motivos: a exportação do café, que gerou renda para o mercado nacional, e a proibição do tráfico negreiro. Página 32. Vamos lá no exercício ação. Então, lá na página 32, no exercício ação, ele fala assim, ó, explica os fatores que contribuíram para o surto industrial de meados do século XIX, conhecido como a Era Mauá. Então, esse surto industrial aí, ó, como é que ele diz aí, foi possível graças, primeiramente, a incentivos
propiciado pela Tarifa Alves Branco, de 1844, que elevou para 30% o imposto sobre produtos importados, tornando-os mais caros. Com essa lei, o governo conseguiu aumentar a arrecadação e, ao mesmo tempo, desestimular a compra de produtos estrangeiros, promovendo a produção interna para atender ao consumo local. Então, ele dificulta a entrada de produtos, né, estrangeiros, e isso há uma valorização da indústria nacional. Então, por isso é que dá-se o nome de surto industrial, né? Então, o Brasil vai começar aí a produzir para suprir a demanda local, a demanda brasileira. Ainda na página 32, né, o número 2. Número 2. Leia o texto a seguir. A perda de favores governamentais e uma série de investimentos arriscados levaram os negócios de Mauá ao declínio, atingido pelas crises financeiras dos anos de 1860 e 1870. Acabou falindo em 1875. Com base no conteúdo do capítulo e do texto citado, aponte os fatores que contribuíram para a falência dos empreendimentos do Barão de Mauá. Então, além de não receber incentivos suficientes por parte do governo e fazer uma série de investimentos arriscados, os empreendimentos realizados pelo Barão de Mauá se chocaram com os interesses industriais estrangeiros, principalmente da Inglaterra, sem contar a falta de apoio da aristocracia que defendia a vocação agrícola do país. Tranquilo? Vamos lá. Tópico 3, imigração e trabalho livre. Eu já estou na página 33 do seu livro, tá? Então tem imigração e trabalho livre. Então, a gente vai falar sobre as primeiras experiências de imigração europeia, já, né, que a mão de obra escrava está sendo proibida aí. Tá? Então as lavouras de café estavam sofrendo com a falta de mão de obra, já que o tráfico legal de escravos, de africanos, não era mais possível. Para isso, os imigrantes deveriam iniciar o trabalho fazendo o cultivo dos gêneros de subsistência, né, aquilo que é essencial para a vida, né, de subsistência, e o café aí devido à economia. Então, na página 34 tem um exercício aí que é o interpretando. Então, número 1, aí tem um texto, né? Vamos dar uma lida aí no texto, né? Estou na página 34. Abrir clareiras nas matas e construir casas de pau a pique em um local totalmente estranho. Este era o primeiro passo dos italianos que chegavam ao Rio Grande do Sul. Aí ele fala assim, ó, com base na análise da frase acima e em seus conhecimentos, indique os desafios e as dificuldades vividas pelos primeiros imigrantes do Brasil no século XIX. Então, nessa época, a resposta aí, ó, nessa época, muitas famílias alemães se fixaram no atual Rio Grande do Sul, onde receberam um lote de terras e, por certo tempo, ajuda financeira e isenção de impostos, de maneira que pudessem se instalar e trabalhar para obter o próprio sustento. Número 2, ainda na página 34. Ainda na página 34, exercício de número 2. Para responder à próxima questão, analise o texto abaixo. O texto abaixo fala sobre o colono do Sul. Ainda estou na página 34, tá, pessoal? O texto começa assim, ó. Mais para o sul do país, nos atuais estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, desenvolveu-se um sistema diferente de colonização. Concederam-se aos colonos lotes de terras. Embora o processo tenha sido diferente, num e noutro caso, o contingente imigrante contribuiu tanto numa região quanto em outra para o desenvolvimento dos núcleos urbanos e para ampliação relativa do mercado interno, estimulando as funções urbanas. De acordo com o texto acima,
e os conteúdos do capítulo, quais foram as principais contribuições dos colonos instalados no sul do país, né? Então, as contribuições estão aí, ó. Os colonos, além de garantirem a ocupação do território, contribuíram para o desenvolvimento de núcleos urbanos e para o crescimento do comércio interno. Página 36, ação. Vamos lá na página 36, ação. Então, na página 36, ele fala aí, ó, a situação era tão promissora que na década de 1890 o governo do estado investiu com recursos próprios na promoção da ida de imigrantes para lá. A autora do texto fala sobre o investimento estadual na promoção da ida de imigrantes para o Espírito Santo. Explique quais foram os motivos para o governo federal promover a vinda de imigrantes para o Brasil no final do século XIX. Olha só o que ele diz aí, ó. Com a grande expansão da lavoura cafeeira, escrevi errado aí, né? Graças ao consumo da procura internacional e também com a necessidade urgente de se importar trabalhadores, já que haviam passado 20 anos desde a proibição do tráfico internacional de escravos africanos. Aumentou-se a pressão sobre o parlamento para definir com uma maior clareza uma política imigratória para o país. Vamos que vamos. Página 37. Ele fala aí do simulando. Simulando, vamos lá. Simulando aí, ó. Os colonos que imigravam recebendo dinheiro adiantado tornam-se, pois, desde o começo, uma simples propriedade de vergueiro e companhia. E em virtude do espírito de ganância, para não dizer mais, que anima numerosos senhores de escravos, e também da ausência de direitos em que costumam viver, esses colonos na província de São Paulo. Só lhes resta conformarem-se com a ideia de que são tratados como simples mercadorias ou como escravos. O texto aponta os problemas enfrentados por imigrantes europeus que vieram ao Brasil para, letra C de Charles, ó, trabalhar no sistema de parceria, estando submetido ao poder político e econômico de fazendeiros habituados à exploração da mão de obra escrava. Certo? Número 4. Número 4 não, perdão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ainda na página Cidadania e Império. Aí agora na página 38 fala sobre cidadania no Império. A página 38. Quarto tópico, né? Cidadania no Império. Trouxe um resumo para você. Uma cidadania plena que conjugue liberdade, participação e igualdade para todos é um ideal talvez inatingível. Contudo, em um país marcado por graves problemas de ordem social, em que direitos são desrespeitados, inevitável, escrevi errado também ali, né? Perdão, inefetivo, está correto, ou mesmo inexistente, e cuja problemática da desigualdade e da injustiça, vigente desde a colonização, ainda persiste. É de fundamental importância compreender os alicerces do desenvolvimento e da consolidação dos direitos do povo. Vamos lá, sou ético, página 39. Sou ético, página 39. Então, isso aí seria um trabalho aí no grupo, né? E a gente não tá podendo mais
trabalhar em grupo, né? Então ele pede que você leia o texto abaixo, que estabelece uma relação entre o trabalho escravo e a promoção da cidadania no Brasil. Né? Então isso aí seria interessante, né? Você fazer uma pesquisa sobre a cidadania no Brasil, relacionar o trabalho escravo com o trabalho hoje livre. Será que a gente trabalha nas mesmas condições, né? Isso aqui a gente pode conversar num outro momento, tá? Será um trabalho em grupo, mas a gente tem que adaptar para fazer sozinho aí. Caso você tenha interesse em fazer, você pode me chamar no grupo aí, se você tiver uma eventual dúvida, né? O que eu faria aqui? Eu faria uma comparação com o trabalho escravo, né, e com o trabalho atual. Né? Será que existem semelhanças? Sim ou não e por quê? Né? É interessante você trabalhar. Gostaria de ouvir o seu ponto de vista. Tá bom? Vamos lá. Ainda na página 39 tem um desafio. Né? O desafio dá para te ajudar a fazer aí. Ó. Então, leia o texto de maneira atenta. Olha só o texto aí. Ó. Naquela época, o controle do povo brasileiro tornou-se uma questão central para aqueles que administravam a nação. Mas como realizá-lo com a presença ainda de tantos negros, uma massa amorfa? O que é amorfa? Amorfa que não tem forma determinada, né? De desocupados, excluídos do novo mundo do trabalho e supostos grandes responsáveis pelo nosso atraso, né? Na opinião de alguns, o recurso para construir essa nação mais civilizada seria embranquecer a população. Aí ele fala o seguinte, né? A época referida pelos autores é o final do século XIX. Com base na análise do texto e em seus conhecimentos, respondam que foi a política do embranquecimento. Olha aí a resposta, ó. O projeto de embranquecimento da sociedade envolvia o não reconhecimento de indígenas, africanos e seus descendentes como cidadãos. Dessa forma, com bases nas teorias eugenistas daquela época, a imigração de europeus era cada vez mais incentivada para que, através dessa mistura aí que ele coloca entre aspas, as próximas gerações fossem todas brancas. Tranquilo? Vamos lá. Desenvolva página 40. Então, lá na página 40 ele fala assim, ó, leia o trecho da canção Itália Bela. A seguir, faça o que se pede. Então, vamos lá. Itália Bela. Itália Bela mostre-se gentil, e os filhos não abandonarão, senão vamos todos para o Brasil, e não se lembrarão de retornar. Aqui mesmo ter-se-ia no que trabalhar, sem ser preciso para a América emigrar. O século presente já nos deixa. O 1900 se aproxima. A fome está estampada em nossa cara e para curá-la, remédio não há. A todo momento se ouve dizer, eu vou lá onde existe a colheita do café. Com base nos seus conhecimentos, escreva um texto sobre os fatores que levaram à ocorrência da grande migração italiana no Brasil a partir de 1870. Isso aí seria uma questão aí, né, pessoal aí, mas eu vou te ajudar a fazer essa questão aí, tá? Olha só o que ele diz aqui, ó. Internamente houve grande expansão da lavoura cafeeira, graças ao aumento da procura internacional. E com isso a necessidade de impor trabalhadores tornou-se mais urgente, pois já se haviam passados 20 anos da proibição do tráfico de escravos africanos. No plano externo, o processo tardio de formação do Estado italiano apresentou-se como uma alavanca que impulsionou a imigração. Tranquilo até aí? Belezinha? O que eu vou fazer então para não ficar muito longo aí o nosso texto? Na próxima semana, a semana do dia 23, vou trabalhar o capítulo 3, tá? Então semana que vem, 23,
eu vou trabalhar o capítulo 3. Na semana 30, o capítulo 4, parte 1, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aí na semana 7 de dezembro, capítulo 4, parte 2. No dia 14 de dezembro, a gente dá uma revisãozinha, tá? Tranquilo até aí? Belezinha? Então, vamos então à folhinha agora, tá, pessoal? Então, vamos lá. A folhinha, quem tem a folhinha aí, vou matar aí a folhinha, eu tenho a minha aqui, tá? Tem a minha folhinha aqui, vou matar aí essa folhinha de hoje aí, do dia 16/11, segunda-feira. Tá bom? Vamos lá. Então ele fala assim, ó, a economia, tá certinho, né? A economia cafeeira foi o principal esteio econômico no segundo reinado, sendo desenvolvida seu cultivo em grande escala, principalmente na Baixada Fluminense. Letra D de Delta. Vai pegar tudo ali, né? Oeste Paulista, vai vindo ali, ó. Bananal, Barra Mansa, né? Era uma grande extensão de terra até chegar na Baixada Fluminense, tá? Então, número 1, letra D de Delta, na Baixada Fluminense. Número 2, a economia cafeeira sustentou financeiramente o Brasil durante o Segundo Império, sendo ainda a fonte de acumulação de capitais necessários ao posterior processo de industrialização na economia nacional. Mas qual outro setor foi estimulado com a economia cafeeira? A letra C de Charles, o setor de transporte ferroviário, para poder escoar, né, toda a produção de café até os portos, principalmente de Santos e do Rio de Janeiro, para escoar aí para a Europa, né, e outros países aí do mundo, o nosso café, tá? Aqui, ó, vou deixar o gabarito aqui para você, ó. Vou deixar aqui o gabarito, ó. Número 3. Olha só, o número 3 está aqui comigo, a resposta está aqui, tá, pessoal? Número 3, ó. A expansão da economia do café para o oeste paulista na segunda metade do século XIX e a grande imigração para a lavoura de café trouxeram modificações na história do Brasil, como a diversificação econômica e o avanço do processo de urbanização. Justifique esta afirmativa. Deixa eu só me achar aqui, pessoal. Só um minuto, por favor. Só um minuto aí. Então aí, ó. Aí tá aí para você aí a resposta, ó. A expansão cafeeira e o seu acúmulo de capital, aliada à vinda de imigrantes para trabalharem como assalariados, exerceram uma forte pressão para a diversificação da economia cafeeira e também para o processo de urbanização, principalmente no estado de São Paulo. Número 4. Em relação ao segundo reinado e à economia cafeeira, é incorreto afirmar, tá, pessoal? Afirmar que a decretação do Bill Aberdeen ampliou o mercado consumidor de café no oeste paulista e a região do Vale do Paraíba, consolidando o escravismo. Fixo a resposta. Está errado por quê? Vamos lá. A decretação do Bill Aberdeen, na verdade, dificultou o tráfico escravista, exercendo influência direta do tráfico de escravo. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Até aí? Ficou um pouquinho longo, né, o nosso vídeo, mas ele é um vídeo completinho, tá? Ele vem com a explicação, vem corrigindo os exercícios do livro e vem corrigindo também o reforço, tá? Eu esqueci ali de consertar ali a data, mas a data é 16/11, segunda-feira, tá? Capítulo 2 do livro de número 4. Valeu? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.